Fala pessoal, a aula de hoje também é bem simples. A gente vai falar sobre arrays. Então, como declarar um array, os erros relacionados ao array quando você acessa um índice que não existe ainda, erros de compilação e de runtime relacionados ao array, o que são slices. A gente vai falar um pouquinho sobre slices, mas essa aula aqui é mais sobre array. Então, fica comigo, vamos aprender sobre array nessa aula aqui, pessoal. Vamos lá. Então, vamos iniciar com o nosso primeiro exemplo aqui sobre arrays, certo? É o seguinte, vamos criar um array aqui, fruits default, que vai ser um array de 3 posições, do tipo string, e a gente precisa inicializar ele aqui. Lembra do zero values da última aula? Então, a gente está inicializando um array do tipo string, de 3 posições, com valores padrão aqui dele. Então, nesse caso, a gente vai dar um print ln nele e vamos botar aqui e vamos dar um go run ponto aqui, certo? Apareceu aqui um array vazio, string vazia nas 3 posições, que ele tem um tamanho 3, né? Para a gente criar um array, o tamanho dele precisa ser conhecido em tempo de compilação. E o que é tempo de compilação? É o momento em que o computador traduz o teu código escrito em Go para código binário de máquina. Então, nessa hora que a gente dá por exemplo, Go build, ele vai compilar teu código. Claro que a IDE ela já traz essa pré-compilação para te mostrar os erros de compilação antes de você precisar rodar o Go build. Mas quando dá um Go build aqui, ele compila teu código. E se estiver tudo ok, vai funcionar. Se tiver algum erro de compilação, vai dar erro aqui. Por exemplo, se eu tirar aqui a inicialização do array e a gente tentar dar um go build, ele vai dizer aqui, ó, type is not an expression. Não, nesse caso aqui foi um erro de compilação mesmo, né? Porque ele estava esperando isso aqui e não deu certo. Agora, se eu fizer isso aqui, por exemplo, A, B, e C, você vai ver que ele vai go run ponto, ele vai printar os 3, mas se eu colocar mais um, já que ele só tem 3 posições, isso daqui vai dar um erro de compilação já pra gente. Porque o compilador aqui da IDE, ele já percebe que esse array aqui tem 3 posições e você está passando 4. Então ele já pré-compila para você. Se a gente for aqui e der o comando go build, ele vai aparecer exatamente o mesmo erro, né? Index 3 is out of bound, porque o tamanho aqui é 3 e a gente colocou uma a mais. Então vamos lá, isso aí é só para introduzir aí o tema do tempo de compilação, o que é, né? Então vamos aqui para o próximo exemplo. Eu vou criar aqui um outro array chamado favorite fruits, certo? E a gente vai criar com 3 posições também, tipo string, e eu vou criar aqui apple, banana e cherry. 3 frutas favoritas aqui, não significa que são as minhas, lá ele. E vamos dar um print aqui, favorite fruits. Favorite fruits. O que aconteceu aqui? Um exemplo parecido com o de cima aqui, né? Porém com bananas de verdade. Então eu vou remover esses 3 aqui de cima, vou deixar zero values, certo? Zero values aqui e 3 bananas favoritas. Um teste que a gente poderia fazer seria adicionar uma banana a mais. Uma banana a mais não, uma fruta a mais. Morango aqui, por exemplo. Está em português mesmo. Isso aqui vai dar erro. Vamos rodar o exemplo que a gente até já fez antes, né? Go build, por exemplo. Vai dar um erro de compilação aqui. Eu vou comentar esse daqui para o erro não ficar aparecendo para a gente. E a gente vai para o próximo. E o próximo exemplo, eu vou dar um exemplo de erro de runtime. Ou seja, o nosso código ele vai ser compilado, vai ser traduzido de .go para um arquivo executável da nossa máquina. Então, o compilador vai funcionar
corretamente, mas quando a gente for executar o programa, vai dar um erro de runtime, ou seja, um erro no tempo de execução. Ou seja, não é na compilação, certo? É um pouquinho diferente esse. Mas como é que a gente vai fazer isso? Vamos criar aqui um invalid index, uma variável 5, por exemplo. Lembra que o nosso array tem 3 posições. Vou criar um novo aqui. Vou remover esse último e vou descomentar isso daqui. Não está configurado o meu descomentar. Certo? E vou fazer o seguinte. Vou acessar o 5º elemento do array. Então seria como? fmt.println favorite fruits e eu vou botar aqui invalid index, que seria 5. Ele está dizendo, o pré-compilador aqui já percebeu que vai dar problema isso daqui em tempo de execução, mas se a gente tentar compilar esse programa, go build, por exemplo, ele vai compilar normal, não vai dar nenhum erro. Mas quando a gente tentar rodar, aí vai dar problema. Go run, ponto. O que aconteceu? Printou o primeiro, printou o segundo, que é esse aqui. E quando ele foi tentar acessar o 5º elemento do array, runtime error, index out of range. Então, isso aqui é mais um exemplo. Às vezes você está lidando com um código, ele pode dar erro de compilação no Go, mas pode dar erro de runtime também. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui 2, por exemplo, e tentar rodar, aí vai funcionar. Cherry. Claro, em outras linguagens é assim também, mas o array ele começa na posição 0, aí vai para a posição 1 e depois para a posição 2, no caso de um array de 3 elementos, que é esse aqui. Por isso que eu coloquei índice 2 aqui e ele pegou o cherry, que é o 3º elemento do array. Uma outra coisa legal que a gente pode fazer com arrays, deixa eu aumentar o espaço aqui, seria você criar um array vazio, por exemplo, e você setar o valor de algum índice dele sem que você sete os valores anteriores ou depois. Por exemplo, eu crio um array de 10 elementos e quero setar o valor do quinto elemento do array, o índice 4. Então, como é que eu faria isso? Vamos criar aqui um array chamado fruit basket de 10 elementos, 10 string, e eu vou querer setar o elemento 5 aqui, ó, por exemplo. Ou o 4º elemento que eu falei, né? O 4º elemento é o 3. Vou chamar ele de morango, certo? E agora a gente vai printar. Fruit basket. Vamos inicializar aqui, ó. Veja que ele tem vários vazios antes, vários vazios depois, e morango está aqui, na posição que eu setei. Se eu colocar na primeira, na 0, né? Vai ver que ele vai ficar bem no iniciozinho. E o resto vazio. Fica um espaço para cada elemento, tá vendo? Tem uma coisa aqui que você pode tentar fazer e vai dar erro. Variable size. Vamos criar aqui uma variável para segurar um valor que seria variável, certo? Isso aqui é a construção de uma variável, lembra? Então, agora eu vou botar variable fruit basket. E eu vou tentar passar esse variable size para dentro desse array. Certo? Vamos ver o erro que ele deu aqui. Deixa eu dar um print aqui. Variable fruit basket. Olha o erro que ele está dando aqui, ó. Invalid array bound. Variable size must be a constant expression. Ou seja, eu não posso passar uma variável para dentro de um tamanho de array. Teria que ser uma constante aqui, ó. Constante. Deixa eu mudar aqui para passar o tamanho aqui que eu havia esquecido. Aqui funciona, certo? Então, eu vou deixar a variável e vou comentar isso daqui, porque vai dar erro, né? Comentar esse e esse. E vou fazer um exemplo aqui de constante aqui embaixo, que seria o exemplo correto, né?
Só que eu vou chamar aqui de constant. Ups, pegou ali de cima, né? Constant size. Deletou aqui, foi mal. Vamos tentar de novo. Constant size. Certo? Vou botar constante aqui. E aqui seria constant fruit basket. Beleza? Vou inicializar aqui esse cara. E vamos tentar rodar de novo. Tudo bem, deu certo. Ou seja, isso aqui é uma constante. Isso aqui de dentro é um que a gente chama de literal. Isso aqui é um literal, que ele é avaliado em tempo de compilação. Isso aqui é uma constante, que por ser constante também vai ser avaliado em tempo de compilação. Vamos testar isso, né? Na verdade eu não tenho certeza. Vamos vir aqui embaixo e testar isso. Vamos criar, por exemplo, println. Vou criar aqui constant zero. Eu sei que quando você divide por zero, você vai ter um erro de runtime, caso você esteja usando uma variável. Mas se você estiver usando uma constante, eu não tenho certeza. Então 10 dividido por exemplo, se você botar aqui 10 dividido por zero, ele já vai dar erro aqui, ó. Divisão por zero. Vamos testar. Vamos testar aqui para ver o que vai acontecer. Invalid operation. Deu um erro de compilação aqui. Deixa eu dar o build. Go build. Deu erro de compilação. Não consegui compilar meu código. E se eu botar zero, que é a constante ali, o que é que vai acontecer? Também deu erro de compilação. Então, a constante no Go, ela é avaliada em tempo de compilação, assim como os literals. Agora, se eu colocar uma variável aqui, var, aí você vai ver que ele vai conseguir buildar o código, mas não vai conseguir rodar. Porque variáveis, elas só são analisadas em tempo de execução. Para esse tipo de caso aqui, principalmente, né, na divisão. Ele não vai analisar todos os tipos de computações matemáticas em tempo de compilação. Ele só vai executar isso na hora da execução mesmo. E como ficam os arrays de tamanhos variáveis? Que temos em outras linguagens também, JavaScript. JavaScript tem ele cria um novo array, né? Quando você tem um array dinâmico. Ou seja, eu vou botar aqui, ó, variáveis, ou seja, array dinâmico. Nesse caso, é o seguinte. Em Go, arrays de tamanho variáveis a gente chama de slices. Se eu botar aqui na frente, ó, igual slice, certo? Então, se você criar em Go um array e não passar o tamanho dele, você vai estar criando um slice. A gente vai falar sobre slice especificamente numa aula futura, mas eu vou só criar um exemplo aqui para você. Vamos lá. Dynamic fruits. Ou seja, eu estou criando uma variável que vai ser um array. Eu não vou passar o tamanho, vai ser do tipo string. Vamos lá. Banana. Pineapple. E grapes. Grapes. Que vai ser um slice direto. E vamos dar um print aqui agora. Dynamic fruits. Vou rodar isso daqui agora. Deixa eu colocar 5 aqui, ó. 5. Só para não dar erro de compilação, né? E vamos executar. Go run, ponto. Tá aqui o nosso array. Nosso slice, no caso. A gente pode tentar fazer o seguinte também, ó. Len, para saber o tamanho. O tamanho vai ser 3. Apesar da gente não ter passado o tamanho, como a gente aplicou aqui valores, ele ficou o tamanho 3. Mas vamos falar de slices num vídeo futuro.
que foi só para você saber mesmo que dá para fazer uma array sem passar o tamanho dele e ele vai ser um slice. Eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir e nos vemos na próxima aula, pessoal. Obrigado.